teatro ao ar livre, o teatro de rua. Então nós vamos conhecer diferentes estilos de como esse teatro ele é realizado. Mas antes de chegarmos na definição do que seja teatro, o teatro de palco, o teatro de rua, nós vamos ainda descobrir, perceber esses elementos, essas palavrinhas que eu te falo logo no início. A dramaturgia, a encenação, a interpretação, o figurino, o diretor, o roteiro. Essas questões a gente vai perceber, a gente vai observar. Ou seja, a expressão corporal dos atores, daqueles que representam um determinado conteúdo, daqueles que expressam através do corpo o desenvolvimento cênico, teatral. E a gente vai, aos poucos, caminhando para a definição do que seja teatro. Nós vamos observar o que é evidente, o que está claro com relação ao figurino, que constituem a criação de personagens, a vida dos personagens. Os personagens ganham formas através dos figurinos, pelas roupas, pelas máscaras. Nós observamos também a importância da iluminação e dramaturgia, o enredo, a história criada, elaborada. Você não me conhece? É que eu ia passando perto da casa de sua mãe Oh, meu Deus! A sua mãe não está fazendo nada bem. Ela está pedindo para que eu corresse e avisasse você logo. E foi o que eu fiz. Agora venha comigo depressa! Porra, aí! Diga o que é a minha mãe. Como é isso dela não tá passando nada? Coitadinha! Chorava tanto. Só falava em ver você. Em ver você, menino. Em ver... Você. Neve, fosse pela última vez. Venha comigo depressa. Deixa esse mal velho aí que ninguém quer. E venha comigo. Antes que seja tarde demais. Venha! Porra, aí! É claro que pode. É a filha da sua mãe que está em jogo, meu filho. Ah, você tem razão! Eu vou sim! Vamos, vem, Eu vou! Eu vou! Ranger você, sua ladrona! Tá pensando que eu sou besta, é? Onde foi? Eu errei, você! Eu não tenho mãe! Só isso!
fizeram foi isso. Será? Ai, será que uma pifotinha? Não pode até ser. Será? Mas por quê? Por que eu fiz de errado? Ai, foi mesmo! Eu matei a raposa sem que de perdição! Ai, meu Deus, como é que é o negócio dos assobios? Se a gente escuta ele perto, é porque a comadre tá longe. Se os assobios vão chegando perto, é porque a comadre tá ficando mais longe. Se os assobios vai aumentando, a comadre vai ficando longe. Já te dou vontade da tua mãe todo. Mais alto, mais longe. Mais baixo, mais perto. Cada vez mais baixinho. Cada vez mais perto. Não consigo me mexer. Quer que eu faça agora? Eu tava com tanta raiva da raposa que não me lembrei da comadre. É agora que Deus me ajude. Eu sabia. Como vai, comadre? A senhora quer a minha vida em troca da vida da raposa que eu matei, não é? É, comadre, mas olha, a raposa, ela fica postando no meu terreno, comadre. Matou 3 carros, comeu 2 companheiras, só deixou ela final daqui, ó, que tá tristinho, coitado. Esse caminho tão triste, é brincadeira um negócio desse, comadre. Olha, comadre. É sério, eu me aqui para o seu pai. Mas aí quando a gente tá nervoso, a gente vai pro juiz, comadre. E doido, compadre, doido, não sabe o que faz. Por quê? Se a senhora acabar comigo, como é que vai ficar minha família, comadre? A família da raposa, eu mesmo vou ficar igual a família da raposa que eu matei, não é? Padre, minha florzinha, a gente perdoa. Essa peça, ela foi desenvolvida por um grupo de teatro chamado Vila Vox, que a gente consegue identificar na página 91 do nosso livro, que surgiu no ano de 2001 em Salvador. É um grupo que trabalha associando música com teatro. Nessa história que nós acabamos de ver, eles cantam, tocam instrumentos, tocando, e as atrizes cantando, motivando as pessoas para participarem da peça de teatro. Mas, desta peça que nós vimos, aqui um pouco da história do grupo, com o grupo nós podemos perceber algumas funções desempenhadas no teatro. Com relação às artes plásticas. Por isso, a gente vai ter que compreender os elementos. Os elementos, eles nos ajudarão a conhecer, a identificar o gênero, o que é desenvolvido no teatro. E aí o que acontece? Abrindo essa cortina, nós vamos descobrir, como o tema traz para nós, que se trata de uma arte convivial, que vai ser justamente baseada no convívio, na interação, que cria entre as pessoas um encontro. E essa técnica de você ter um convívio através do encontro da arte com o público, do público com a arte no teatro, assim como foi nas artes plásticas através do grafite, da pintura mural em si, de uma maneira geral, mas sobretudo no grafite, agora no teatro vai se buscar também popularizar, vai se buscar também ir ao encontro das pessoas através da corporalidade. A corporalidade, que é uma consciência, é o elemento principal para o desenvolvimento daquilo que vem a ser o teatro de rua. Não é verdade? Então nós temos a relação do corpo que vai acontecer dramatizando entre o ator e o espaço em que ele atua. Nós vimos a execução ou o entendimento de 3 grandes peças que acontecem na rua com características diferentes. Nós observamos O Segredo da Arca de Trancoso, uma peça que se desenvolve com mística, o entendimento
E para isso eles fazem uso de máscaras, né? Um elemento, a gente já está entrando no conceito inclusive de elemento. Corporalidade é um outro elemento da linguagem do teatro. E o teatro de rua, que nós vimos, que se desenvolveu e aconteceu no Brasil, a partir da década de 70, de maneira fixa, mas antes não por uma vontade, não porque os atores disseram, vamos sair daqui, desse teatro aqui, dessa cortina vermelha, desse fundo branco, desse palco de madeira, essa poltrona com poucos espectadores, com a plateia pouca, vamos sair daqui, vamos para a rua. Não, não foi por isso, não foi por esta necessidade. Essa é a diferença. O encontro que tinham entre as pessoas, e por isso a arte convivial, para conviver com as pessoas, utilizando a técnica do teatro de rua, foi por uma necessidade. E que necessidade foi essa? A da liberdade de expressão. A liberdade de expressão que é uma característica, um fundamento dado a todas as pessoas. Todas as pessoas têm no teatro a sua condição para se manifestar de maneira livre, desde que essa expressão, esta livre expressão, não fira, não atente contra o direito da outra pessoa, tá certo? Então, essa é a grande característica que nós temos. E agora, tratando como elemento principal, os elementos do teatro, nós vamos observar, justamente nas peças que nós vimos. Nós temos aí o uso de máscaras, inclusive como adereço, né, para a realização da peça de teatro, mas nós vamos ter também o espaço cênico, o figurino, a sonoplastia, a encenação, a maquiagem, estes elementos que são importantes para a execução da peça de teatro. Sem eles, a corporalidade, a arte da dramatização, ela não acontece. Então, o espaço cênico é onde se desenvolvem as peças. Pode ser nesse palco que nós estamos vendo no fundo, pode ser na rua, como nas peças que nós observamos. O figurino, que em todas as peças se destacam, sobretudo naquelas que remontam ao passado. E aí a gente observa, quando vai ver a montagem da peça de Romeu e Julieta, uma peça de Shakespeare, que entra no dia de hoje na arte de rua e acontece com esse diálogo em a plateia, envolvendo para esse final, esse drama que acontece, capaz de envolver todos dentro de um único ato. Essa é a característica fundamental do teatro. A sonoplastia, esses efeitos de som, como estes que nós acabamos de ouvir, que acontece a cada momento, desde uma canção, de uma música, o som de um trem, de um carro, de um trovão, sonoplastia. A própria encenação, que é a apresentação da peça de teatro, né, que é uma organização como um todo dos atores, e a maquiagem, que modifica estruturalmente, esteticamente e dá vida, dá característica a cada personagem, certo? São estes os elementos do teatro importantes que, para a nossa avaliação, serão cobrados.